Bom dia a todos. Queria agradecer o convite da Sociedade Paranaense de Anestesia para estar falando aqui na Josur, dizer que para mim é um prazer estar aqui. E eu só queria fazer uma primeira ressalva, né? A primeira ressalva é a experiência de sucesso. Ainda não. Toda vez que a gente fala de sucesso, tem uma frase do Tiger Woods. Ele não está em boa evidência agora, né? Parece que ele aprontou algumas. Mas ele dizia o seguinte, que sucesso era 99% de transpiração e 1% de transpiração, trabalho, e 1% de estar no lugar certo na hora certa. Eu diria que a gente está a uma boa parte desses 99%, nós não chegamos lá ainda, e tem algumas coisas que a gente, na verdade, entende que nós estamos muito aquém daquilo que a gente poderia estar em relação às nossas expectativas individuais. Então, esse é um outro problema quando alguém lidera esse processo. É alguém mais visionário, alguém mais lunático, mais sonhador e assim por diante, pensa um monte de coisa e às vezes atrapalha o processo. Então, assim, tem que ser um calm down, tem que ficar mais relaxadinho, mais tranquilinho, porque isso envolve gente, envolve pessoas. E tudo isso que envolve gente, pessoas e mudança cultural, você planeja assim, nos próximos 5 anos a gente vai conversar, nos próximos 10 anos talvez a gente mude alguma coisa, e daqui a 20 anos nós vamos ficar quase perto daquilo que você imaginou. Então é um pouco disso que a gente tem que ter comumente. Na verdade, é um pouco daquilo que o meu serviço de anestesia, o serviço médico de anestesia, é um serviço que está hoje baseado no Hospital Sírio-Libanês, no Hospital Samaritano, no Hospital Oswaldo Cruz. Até o ano passado também nós estávamos no Hospital São Camilo e Santana. Então é um serviço que está fazendo quase 70 anos. Ao longo desse tempo, ele já teve dezenas de pessoas participando. Então, na verdade, esse projeto de qualidade, ele começou provavelmente desde quando alguém foi para os Estados Unidos, voltou para cá com a ideia de montar um serviço de anestesia, e talvez ali tenha sido dado um pouco da semente daquilo que a gente está colocando. Só um pouquinho. Tem uma série de atividades aqui relacionadas a isso. Eu acho que a luz, o pessoal do fundo estava reclamando comigo que estava sentado lá, que não estava conseguindo enxergar direito. Então, se vocês pudessem, de repente, só diminuir a luz um pouco, eu acho que ajudaria eles, né? Isso também tem um outro dado importante. Quer dizer, para você montar um programa de qualidade, você tem que saber o que está acontecendo, você tem que estar contemporâneo, você tem que ver o que está acontecendo no mundo, tem que estar participando de coisas, principalmente quando você olha para quem está muito na frente. Quem está muito na frente? A Europa, os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, assim por diante. Por quê? Porque tem uma sociedade que cobra. A sociedade com S é a sociedade maiúscula. E, a partir daí, você cria um outro mecanismo, um mecanismo de defesa. Você tem que se programar para fazer aquilo de uma maneira adequada. Então, você tem que estar muito contemporâneo. Outro dado importante é quando você começar um programa de qualidade, a gente tem que definir o que nós vamos querer fazer. Eu não estou conseguindo botar essa ponteira laser. Eu acho que esse aqui é um negócio interessante. Que é assim, dá para fazer mais ou menos. Dá para escrever umas coisas e dá para impressionar. Eu diria que dá até para enganar o pessoal da Joint. Se você tiver a fim de fazer isso, é uma alternativa, dá para fazer. Agora, se você quiser fazer algo realmente sério, algo que vá realmente mudar a sua realidade, que você esteja preocupado com aquilo que todo mundo falou aqui, segurança, 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 esse é o motivo, esta é a motivação. Aí, você não faz isso aqui não. Não é bom fazer isso. Porque, muito provavelmente, você talvez engane algumas pessoas durante algum tempo, mas você não vai conseguir enganar todo mundo durante todo o tempo. Essa frase já é velha, assim por diante. Em anestesia, ela é verdadeira. Uma hora você vai mostrar. Outro dado. Quase sempre, eu tinha um serviço, nesse momento ele tinha 37 sócios. Dos 37, tinha uns 2 visionários, uns 3 lunáticos, uns 4 inovadores, uns 5 não sei o quê, uns 20 que não estavam a fim de fazer nada. Falaram, tem que fazer um protocolozinho. Eu falando, você faz para mim? Eu faço sim. Pode deixar que eu faço. Aí você falava para ele, vamos entregar dia 15 de abril. Dia 30 de abril você cobrava dele, não está pronto. 15 de maio você cobrava dele, não está pronto. Você tem que ter um plano B. Tá? Nem sempre todo mundo vai topar. Quase sempre, uma boa parte desses programas de qualidade, eles começaram com um motivo e motivação. Lá é a sociedade com S, a sociedade com S maiúscula, minúscula. Aqui foram os programas de acreditação que mudaram um pouco e que vieram estimular a gente a que se mexessem em relação a isso. Aí, ao mesmo tempo que você tem isso, você tem que estar meio afinado com a sua instituição. Aqui foi colocado o tópico sírio-libanês, associado a uma coisa de sucesso. Então, você tem que estar afinado com a sua instituição. Se o seu hospital quiser fazer isso de verdade, sério, assim por diante, você tem que estar ligado nisso aqui. Quais são
as premissas do seu hospital, quais são os valores do seu hospital. Então, no nosso caso, lá a gente tem um hospital que ele colocou isso como seus valores: filantropia, excelência, pioneirismo, conhecimento, calor humano. Se eu for montar um programa de qualidade, dissociado disso, não vai dar certo. E provavelmente eu vou ter dificuldade. Outra coisa, tem que estar contemporâneo com o tempo. Aí, em 90, começou a se discutir a questão do erro humano. E dizer o seguinte: olha, errar é humano. Que se criou todo um programa nos Estados Unidos em relação a isso. E ao mesmo tempo, falou o seguinte: a gente gasta bilhões e a saúde que a gente faz é uma porcaria. Foi isso que eles disseram. A saúde que a gente faz é ruim, que a gente está entregando é ruim. Então, a partir daí, vieram uma série de questões e discussões em cima disso. Outra nossa realidade: porte 5 para varizes e porte 5 para catarata. Vai fazer um transplante de fígado começando às 23 horas e terminando às 10 horas da manhã do dia seguinte. Quanto paga? Então, cada vez o que a gente tem são procedimentos, às vezes, de menor complexidade, que tem um valor de retorno interessante. Eu prefiro fazer varizes e hemorroida e catarata. Dá menos complicação, morre menos, dá menos enrosco. Então, essa é uma outra realidade que a gente tem no dia a dia, que a gente tem que entender um pouquinho da questão do mercado, como ele é. Entender onde é que está situada essa questão do erro médico aqui. E que tem um pedaço disso que é nosso, que é a nossa responsabilidade. Que fomos nós que causamos, fomos nós que fizemos. E a gente tem a oportunidade, dentro daquela mescla de dizer que 70% dos erros são erros de falha humana, de corrigir isso. Então, olha que altruísmo, olha que afinação com a sua instituição. Então, mas você tem que entender que isso aqui é algo importante, né? Tem um monte de, entre aspas, documentos que você pode usar para te guiar no começo do trabalho. O que a gente fez lá em algum momento foi juntar tudo isso. Tem um caderno do ASE, como estruturar um departamento de anestesia, tem os cadernos do CFM, da Fundação Nacional de Qualidade, e assim por diante. Tem que ler isso tudo, tem que viajar, tem que fazer congresso, tem que saber o que o outro está fazendo, tem que ligar para o Jurandir, lá saber o que ele está fazendo lá, tem que ligar para outro colega do Sul, tem que ligar e assim por diante, vai juntando informações, vai trocando informações, vai construindo o seu negocinho. Em algum momento alguém tem que fazer um planozinho de negócio. Alguém tem que sentar. E não pode ser aquele cara que se combina com ele para o dia 15 de abril, ele te entrega no dia 10 de maio. Mas você também não pode desprezar esse. Porque se você desprezar, você no futuro está desprezando exatamente aquilo que é o seu único recurso. O meu serviço, ele não tem aparelho de anestesia, ele não tem monitor, ele não é dono da sala, ele não é dono do hospital. Sabe do que nós somos donos? De conhecimento. E o conhecimento que está enfiado dentro do serviço médico de anestesia. Isso é recurso intangível. Se eu chutar o fulano hoje, eu vou acertar gente que eu não estou vendo e eu vou prejudicar isso no futuro. Então tem que ter uma visão muito clara disso. Mas alguém tem que se responsabilizar em sistematizar, fazer um planozinho de negócio para montar o seu plano de voo e assim por diante. E aqui tem uma série de detalhes aqui. Outro, saber que você não faz sozinho. Eu não cuido do doente sozinho em anestesia. A enfermeira me ajuda, o técnico me ajuda, o pessoal da engenharia clínica, o pessoal lá da internação que interna o doente num tempo adequado para que eu possa ver o paciente. Tem um monte de gente envolvida nisso. E eu tenho que também envolver essas pessoas em tudo isso. E dar a devida importância a todos eles. Cada vez mais, em algum momento aqui a gente parou. E estou falando aqui de 93, estou fazendo uma narrativa para vocês. E provavelmente vai ter coisa que eu vou esquecer, vai ter coisa que porque nossa memória não é tão boa assim, porque a gente não documentou tão bem. Mas, em algum momento, lá em 92, 93, a gente viu o seguinte: a gente estava fazendo um monte de coisa, mas fazendo o quê e para quê? Como? E ali naquele momento a gente parou e a gente fez a primeira discussão sobre planejamento estratégico. Parecido com aquela conversa que eu tive dos 37. De novo, não é todo mundo que vai. Mas aqueles que não vão, você tem que fazer de conta que eles foram. Conversar com eles, comunicar, cativar, pegar. E é porque no futuro, essas pessoas talvez se comprometam com um negócio que mais importante para tudo isso aqui: documentação, escrever e ter os relatos para que você possa na frente fazer alguma coisa. Então, em algum momento a gente sentou e fez isso. Quando a gente fez isso, a gente entendia um pouco que, naquele momento, o nosso modelo, o sistema de gestão de qualidade, achava que isso aqui era importante. Eu tinha pessoas, eu tinha os meus clientes, eu tinha os meus processos, e em cima disso eu escrevi. Eu escrevi algumas coisas. Então, uma coisa aqui, visão. Era a nossa visão. Tornar-se um serviço brasileiro de classe mundial na anestesiologia e medicina perioperatória nos próximos 4 anos. Essa era uma meta. Esse era o jeito que eu queria ser. Aí
Aqui tem toda a missão. E aqui está colocada a medicina perioperatória, ensino, pesquisa, excelência de qualidade e os meus valores, que não podem estar muito associados à minha instituição, porque senão eu vou para um rumo e eles vão para o outro, e eu fico trombando com eles. Então é fundamental que aqui... E aqui está algumas coisas aqui, e a gente repara aqui, a segurança, educação... Segurança está logo no primeiro item, educação médica permanente, trabalho em equipe, pesquisa. Agora, cada um desses negócios vai ter que ser verdade. Você vai ter que fazer. Você vai ter que se preocupar com a segurança e satisfação do seu doente. E você vai ter que avaliar e medir isso. E vai ter que dar um retorno para ele. Que esse é o outro grande problema que a gente tem. É a questão de não dar o retorno devido às coisas. Aí nós fomos evoluindo. Porque porque mudamos. A ONA passou a ter outras exigências e apareceu a Joint Commission no meio do caminho. E, ao mesmo tempo, a gente ficou mais contemporâneo. Cada vez mais acontecendo mais coisas no mundo. A gente vai lá e revisou aquilo que a gente tinha escrito. Mas você fala, mas 2 anos depois você já está fazendo a revisão? É assim mesmo. Você começa a andar e vê que não é bem assim. Alternativa. Senta, conversa de novo e revê. Isso é papel, né? Não, isso não é papel. Isso é realidade. Várias dessas coisas aconteceram. E a gente colocou algumas coisas aqui e que eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Crescer de forma sustentável, oferecendo serviço de anestesiologia e tratamento. A questão da sustentabilidade entrou como uma palavra importante e um conceito importante nos últimos anos. Você tem que estar alinhado com isso. Outra questão importante é a questão da inovação. Eu tenho que estar ligado nisso. Exemplo, quantos aqui ouviram falar que ultrassom é um negócio interessante para anestesia regional? Quantos ouviram falar sobre o assunto? Ok, bastante gente. Quantos aqui colocaram alguém para ir treinar fora ou aqui dentro do país, para que começasse a fazer dentro do seu serviço ultrassonografia, utilizando o aparelho do ultrassom lá do pessoal da radiologia? Quantos? Quantos aqui compraram um aparelho de ultrassom exclusivamente para anestesia? Se vocês soubessem como é que foi diminuindo. Você tem que estar contemporâneo, você tem que estar ligado. Porque neste momento, anestesia regional e ultrassom estão virando quase que sinônimos. Se você demorar muito, o que vai acontecer? Você vai entrar lá no vagão de segunda classe, lá no último vagão. Sabe o que acontece quem vai no último vagão? De vez em quando ele descarrila o trem, que é o que se dana primeiro. Tá certo? Então é importante a gente estar ligado nisso. Então a gente tem que estar sempre um pouquinho do lado e um pouquinho mais à frente, de preferência. Né? Esse aqui hoje é a estrutura que a gente tem numa descrição de uma unidade de negócio. Eu tenho o negócio Oswaldo Cruz, que eu tenho lá. Eu tenho gente trabalhando, eu tenho gente produzindo, eu tenho gente entregando determinado produto, eu tenho os meus clientes, eu tenho que saber como é que é o meu negócio, quanto custa, quanto devolve, assim por diante. E cada um dessas chavinhas aqui, abre-se aqui numa série de trabalhos e tarefas aqui. Então eu tenho que ter gente adequada para isso. A nossa estrutura de qualidade hoje é composta, a gerente, a pessoa que coordena isso é a doutora Fabiane, que falou aqui antes, e ela já tem mais 4 pessoas trabalhando com ela. Isto é custo, isto não é receita. Qual é a receita que o serviço médico de anestesia ofere com o serviço de qualidade? Receita. Tangível? Discutível. Intangível. Vocês me trouxeram aqui para falar e disseram que eu sou um sucesso. É eles. São essas pessoas que construíram isso. Então, pagou. Pagou o serviço. Nós fomos participar de concorrências de hospitais em São Paulo e fora de São Paulo por conta do programa de qualidade, do programa de acreditação e do programa de educação continuada. É tangível. Em algum momento a gente vai medir isso. A gente não sabe direito medir isso. Né? Outro ponto importante, tem que estar sempre meio olhando o que você está fazendo, mas documentando o que você está fazendo. Sabendo que o que você está fazendo pode ser, é muito crítico aquilo que a gente faz no dia a dia, cuidar de doente e efetivamente reforçar e fazer a segurança. A gente tem que ter alguns indicadores para trabalhar. Então a gente começou a trabalhar com vários aqui. O doutor Jurandir mostrou vários aqui na apresentação dele, o doutor Elaine voltaram vários. Nós temos também os nossos indicadores aqui, em que a gente vai utilizando isso e nós vamos construindo informação. Esse é um levantamento de 2009 do número de procedimentos que nós realizamos nos hospitais e aqui a média de pacientes monitorados por mês, 4.236. Esse aqui é um modelo de documentação, está pequenininho assim, mas é uma planilha. Essa planilha aparece, aqui está colocado o nome do anestesista, nessa linha aqui. Tá?
Reparem que tem aqui NR, e aqui tem alguns nomes. O processo de identificação é voluntário. Eu não posso usar minha ficha de indicador para punir as pessoas, para colocar isso, para colocá-las no xadrez, ou para colocá-las em xeque. Isso tem que significar informação para a qualidade, para melhorar a segurança do paciente. Então, é voluntário a identificação. E aí tem outros dados aqui que a gente vai colocando aqui na frente. Isso vão gerando determinadas planilhas, gráficos, coleta de indicador, com metas, com índices, e que a gente vai trabalhando em cima disso. Alguns dos que já foram colocados aqui, mudança de técnica anestésica, preenchimento, análise de conduta, adesão a protocolo, uma série de dados que vão sendo medidos e vão sendo paulatinamente discutidos, colocados para todo mundo recebe e-mail disso. Eu estava até conversando aqui, alguém falou assim, nossa, como vocês mandam e-mail e assim por diante? Mandamos bastante. A gente usa, na verdade, um pouco dessas redes sociais aí para se comunicar com as pessoas, faz cartaz, faz programinha, põe um jornalzinho eletrônico, põe um jornalzinho no centro cirúrgico, o tempo inteiro para mostrar para as pessoas que nós estamos melhorando. Olha, sabe aquele negócio que a gente estava ruim? Estamos melhorando, paulatinamente. As pessoas têm que ter essa devolutiva para elas se sentirem com vontade de fazer e assim por diante. Então, e aqui embaixo tem um percentual de intercorrências medido por essas informações aqui, de 4,14, 3,17, assim por diante. Quando a gente coloca esse percentual de intercorrência, está parte respiratória, cardiovascular, renal, complicações na recuperação, dor, náusea, vômito, assim por diante. Pacientes ASA 1, ASA 2, ASA 3, pacientes crianças, assim por diante. Se a gente for fazer um benchmark, que é olhar o que nós estamos fazendo e o que a literatura está mostrando, eu posso adiantar para vocês, esse número aqui é um número bom. Eu diria que esse número é quase ótimo, porque o hospital sírio-libanês vai incluir no seu Balance Scorecard, que é como ele vai se apresentar para a sociedade, o índice de complicações relacionadas à anestesia, porque ele é um índice diferenciado. Então, a gente consegue, de novo, voltar àquela questão do tangível e intangível. Opa, estou mais firme na instituição. A instituição sabe que eu sou importante para ela. Esse é o modelo que hoje a gente tem de gerenciamento de risco no SMA, a Fabiana já havia falado sobre isso. Eu só quero chamar a atenção para a questão do quase erro. Isso é fundamental. E hoje a gente tem trabalhado na cabeça dos nossos anestesistas para documentar isso. Porque isso é a oportunidade que a gente tem de não cometer. E eu vou ensinar para os outros que ele quase cometeu, ele fez isso para resolver o assunto. Ele achou que tinha que arremeter, mas ele enfiou o pé no freio. E a gente já sabe que algumas dessas coisas em aviação são muito parecidas com o que a gente faz em anestesia. Não é? Esse é um outro compromisso da instituição sírio-libanês e que aqui, assumir um profundo compromisso de aprender sempre. Registrar, aprender. Outro dado importante, fazemos o melhor para quem tem. E para quem não tem também, porque o Hospital Sírio-Libanês é um hospital filantrópico, ele atende pacientes de transplante de fígado, de cirurgia de mama, a gente faz praticamente, dentro do hospital, em torno de 700, 800, mais ou menos, exames de alta complexidade, ressonância, PET scan e assim por diante para a comunidade. Ele tem um Hospital Menino Jesus que ele mantém em São Paulo como uma organização social de saúde, tem mais 4 AMAs. Então ele faz o melhor para quem tem e para fazer mais para quem não tem, principalmente. Mas ele acha o seguinte, não é só isso. Só ir lá e fazer o ultrassom na rede pública não resolve o problema. O que eu tenho é que ensinar o fulano da área pública a fazer um ultrassom da melhor maneira possível. E dar para ele, às vezes, o melhor equipamento, ou possibilitar a ele que compre o melhor equipamento. Isso vai ser mais importante. Dentro desse contexto, vocês vão esquecer o que eu estou falando aqui. Está ali, ó. Ele falou. O que eu ouço, esqueço. Do que vejo, eu me lembro. O que eu faço, compreendo. É isso. A gente tem que arrumar novas formas de ensinar as pessoas. O aprender a aprender. Né? Dentro desse contexto, está aqui, eu estou aqui em cima, palestra, taxa média de retenção 5%. Daqui a pouco vocês vão esquecer tudo que eu falei. Uma pena. Se a gente tivesse, talvez, ensinar os outros, fazer um uso imediato e assim por diante, talvez vocês iam reter muito mais isso, coisa do que a gente está falando aqui. E aqui tem uma série de maneiras diferentes. O hospital estava contemporâneo. Ele montou um instituto de ensino e pesquisa que eram, há 7 anos atrás, um auditório de 150 lugares e um auditório de 50. Hoje ele tem 6 mil metros quadrados de área dedicados a ensino e treinamento. E pesquisa. Nesse contexto, lá atrás também a gente correu atrás disso. Isso aqui é uma foto de 10 anos atrás, quando a gente estava começando os programas de treinamento, junto com a Berkeley. Aqui o equipamento da Berkeley, na área de simulação. Desse grupo aqui, a gente tem 4 doutores. Porque nessa época a gente começou a fazer o seguinte. Quer fazer doutorado? Você trabalha comigo 4 dias na semana. Eu te pago 2 e 2 vai fazer o doutorado.
Só que você tem compromisso de me entregar esse doutorado. Nós temos 8 doutores hoje no serviço. Temos 6 mestres. O projeto começou aqui. Dinheiro, investimento, é qualidade. Né? E cada vez mais fazendo atividades e, de preferência, criando um modelo, uma rotina para fazer isso. Quantos podem ir no Congresso Brasileiro? 2? 10? O que a gente começou a trabalhar? De preferência, nós vamos mandar 10. Congresso Americano, 5. Nem que nesse período eu contrate mais gente para trabalhar, para ter mais gente vendo, participando, assistindo. E de vez em quando tem colega que me fala que o serviço dele não libera ele nunca para sair. Tem gente aqui de alguns estados que a gente conversa hoje que fala que nunca consegue sair porque nunca pode participar. Né? O fato importante é criar um programa de educação continuada. A gente tem a doutora Cláudia Simões hoje, que é uma doutoranda da Universidade de São Paulo, que coordena a educação continuada e que faz uma interface forte aqui com o pessoal da qualidade. A qualidade das informações, eu escrevo, eu documento, a qualidade analisa, cria os indicadores, e aí a Fabiana e a Cláudia conversam. Ó, esse pessoal não avalia, não está avaliando mal via aérea. Temos que trabalhar nisso. Eu crio um programa de educação em cima disso. Gerenciamento da via aérea difícil, recursos disponíveis no HSL, capacitação e atualização. Data, hora, lista de presença, provinha, avaliação, certificação para joint e assim por diante. Mas mais do que certificação, mais do que jogar para a torcida, é fazer de verdade. Cada vez mais fazendo pesquisa. Que tipo de pesquisa? Por exemplo, dentro desse princípio aqui. Fazer uma instituição melhor não implica escolher pelo que é mais caro, mais oneroso. Eu vou ter PET scan, eu vou ter uma ressonância de 4 Teslas, mas eu vou saber em quem eu vou indicar uma ressonância de 4 Teslas. Eu vou saber em quem precisa realmente do PET scan. Eu vou ter que fazer meus protocolos de anestesia e vou ter que fazer com que eles virem realidade. Porque tratar náusea e vômito com ondansetron para todo mundo é uma excrescência. Mas de vez em quando tem gente que acha que o padrão de qualidade dele é isso. Você tem que ir lá e mostrar para ele que talvez não seja. Se ele criar um programa escalonado para tratar náusea e vômito, vai ser mais importante para o doente. Ele vai ser mais inclusivo e não mais exclusivo. Outro dado importante é a gente. É com essas pessoas que nós vamos lidar. Então a gente criou um programa dentro da qualidade que se caracteriza por isso. Reconhecer as pessoas e começar a trabalhar em cima delas. E está ali, situar o trabalho no contexto, pactuar objetivos, avaliar desempenho. Ao mesmo tempo, estabelecer quais são as competências. A gente começou a trabalhar nisso, usando a PBL, emprestando as coisas do IEP. O pessoal do IEP ajudou a gente a definir o que é um anestesista bom. A gente juntou um grupo de pessoas e ficou discutindo isso à exaustão. Criamos um perfil de competência. A partir daí, meu programa de residência tem que estar ancorado nisso. Meu programa de atualização tem que estar ancorado nisso. E de vez em quando eu vou lá e atualizo isso. Ó, apareceu agora o ultrassom. Eu tenho que capacitar meu grupo agora, para pelo menos uma boa parte desse grupo aqui estar entendendo o que é isso e pelo menos começar a fazer. Mas isso é fundamental. Então, cada vez mais você tem que estar checando isso. Criar um plano de carreira. Ou seja, o fulano entrou no SMA, eu tinha um modelo antes, que era um modelo que servia para os anos 40, 50, 60, 70. Hoje não. Hoje é geração Y. É outra gente, é outro perfil, ele quer outra coisa, ele quer qualidade de vida. E se eu não der isso para ele, ele não trabalha comigo. E ele é um cara talentoso. Eu me adequo a ele. Não ele expõe o meu perfil. Eu tenho que criar alternativas para caber todas essas pessoas. Tem que criar um plano de capacitação dentro da educação médica continuada. E tem que começar a avaliar o desempenho dessas pessoas e devolver para eles. Ele está aquém ou está além. Muito bem. Eu tenho que contar isso para as pessoas. Eu tenho que falar isso. Esse é um relatório de novembro de 2003, em que a gente já fazia avaliações muito mais quantitativas e não qualitativas. Isso aqui foi só uma evolução daquilo que a gente tem hoje em relação à pesquisa de satisfação de clientes internos, externos, o saque da anestesia, que a gente tem o focus groups, uma série de coisas que estão focadas na qualidade. Usamos algumas redes, está aqui o Twitter, está aqui o site do serviço todinho, que ele foi repaginado. Criamos um site, o Anestesia Segura. Eu já vou terminar, viu, Diego? Eu sei que eu estou tesourando o seu tempo, daqui a pouco você me joga daqui, né? Então, assim, e essa, na verdade, é o que está culminando agora com esse trabalho todo, essa preocupação aqui. É criar um modelo, entre aspas, que a gente possa melhorar a segurança do paciente, mas ao mesmo tempo oferecer mais qualidade a ele. O mote é a segurança, porque a segurança, o diretor do hospital te ajuda.
Porque se for falar de qualidade, essa palavra ainda é meio etérea para alguns. Então, nesse contexto, de novo, envolver todo mundo e, ao mesmo tempo, criar um modelinho. 10 passos envolve aqui. Anestesia segura uma anestesia limpa, a importância da avaliação e de alguns dados que a gente pode ter na avaliação, o time-out, que a gente trabalhou em cima dele. E nós fizemos questão de colocar um item aqui, que era se o antibiótico tinha sido feito ou não. A gente trabalha para que os anestesistas façam o antibiótico, entendam lá quais são o antibiótico que tem que ser feito. Por quê? Porque na hora que você faz isso, seus índices de infecção chegam a cair quase 7 ou 8 vezes mais quando o anestesista não se preocupa com isso. Então, isso é um dado importante. E a gente fecha aqui, eu vou fechar com o mesmo slide da Eliane aqui, que é onde nós estamos hoje. Esse é o ponto em que a gente está. Onde é que a gente quer chegar? A gente quer chegar que os nossos hospitais tenham uma certa homogeneidade de informações, de trabalho, de qualidade, de segurança. Hoje a gente não tem. A gente tem hospitais que estão mais na frente, o CID, e hospitais que estão um pouquinho mais para trás, que são os outros que a gente trabalha. Qual é o nosso trabalho? É alinhar esses. E qual foi o nosso erro? Foi não ter percebido isso antes. Então, assim, de novo, você tem que assumir a responsabilidade por levar as coisas. Um grupo tem que assumir, a liderança tem que assumir isso. E assumir isso como uma tarefa que ela não termina. Porque provavelmente quando a gente terminar isso aqui, novas coisas vão aparecer, novos desafios vão aparecer. E a gente tem que estar pronto para isso. Muito obrigado.